Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um episódio do podcast Pod Rio Business. Pois é, e hoje eu estou aqui com a Mirta Zucco. Mirta, ela é instrutora da Dale Carnegie. Fantástico, não é mesmo? Eu quero começar a conversa com ela com uma frase que eu estou lendo o livro, né? A gente vai estudando, vai lendo, vai se aperfeiçoando na vida. Mirta, eu adorei isso aqui. Uma frase do próprio Dale Carnegie, onde ele diz: para cada discurso que você faz, na verdade existem 3. O que você treinou, o que você fez e o que você queria ter feito. Seja muito bem-vinda ao Pod Rio Business. Agora está com você. Tudo bom, Aline? Obrigada. Obrigada por me receber aqui para nós bater esse papo sobre Dale Carnegie. Enfim, essa frase, ela é sensacional, né? E para complementar ela, ainda Dale Carnegie diz que para você falar em público, você precisa se preparar 70 vezes 7, né? Dale Carnegie foi muito conhecido por um treinamento de como falar em público e influenciar pessoas. Ele ainda é muito conhecido como treinamento de oratória. E para quem não sabe, a gente está falando da data de 1912, não é isso, Mirta? Quando começou? Mais de 100 Exatamente. anos. 1912, Dale Carnegie começou um treinamento que, na época, era um treinamento de oratória para falar em público. O que aconteceu? O fato é que quando o Dale Carnegie criou a empresa dele, ele tinha assim um treinamento de 2 dias, né, que era só como falar em público, porque o sonho dele era ser ator, era ser professor, mas como ele teve que ir para a área comercial, para a área de vendas, a área dos negócios, ele percebeu que ele podia juntar os bons resultados que ele teve, que ele era muito bom em comunicação, com ensinar as pessoas, que era o que ele gostava, o que ele desejava. E não por isso ele acabou ajudando a vários empresários pelo mundo, né? Exatamente. Foi quando ele criou, e ele percebeu nesse treinamento de oratória dele, que as pessoas queriam mais, que as pessoas queriam ser ouvidas, as pessoas queriam ser respeitadas, fazer parte, elas queriam se sentir pertencendo a algo, né? Faz total diferença, né? Você estar no ambiente onde de fato você está, onde respeitam você, onde ouvem você, né? Você não é apenas uma figura, né? Você, de fato, faz aquilo girar, né? Exatamente, porque a partir daí, então, que ele criou um treinamento mais robusto. E depois disso, acabou surgindo a empresa Dale Carnegie Training, que hoje tem 111 anos de mercado e atende 90 países. Nossa! Né? Em quantos idiomas? Hoje, os treinamentos da Dale Carnegie são entregues em 36 idiomas. Né? Então, a gente tem abrangência no mundo todo. O grande foco da Dale Carnegie, hoje, começou há um tempo atrás como oratória e falar em público. Hoje, não. Hoje, a Dale Carnegie ela é uma empresa que é especialista em desenvolver competências interpessoais em pessoas que querem e precisam melhorar os seus resultados. A Dale Carnegie hoje atende 400 das 500 empresas listadas na Fortune. Olha! Então, ela tem uma abrangência global muito grande. O forte da Dale Carnegie hoje são os treinamentos voltados para resultados. E os cargos que se associam a esses treinamentos? Todas as pessoas que buscam melhores resultados. Nas grandes empresas, desde o presidente, CEOs, executivos, diretores, como coordenadores. Mas o grande foco mesmo, e eu como instrutora percebo que os grandes resultados estão naquela pessoa que busca se melhorar. Sabe aquele pequeno empreendedor que pensa assim, eu posso mais? Porque muitas vezes você percebe que você tem potencial. Mas o que é que realmente está te faltando? O que é que aquela pequena coisinha que se você fizer diferente vai levar você num resultado espetacular? Porque a Dale Carnegie fez uma pesquisa que fala que 85% dos seus resultados se devem às suas competências. E que competências são essas? O que se busca hoje? Quando a gente está falando de negócio, né? A gente pega aí uma pessoa extremamente técnica, que sabe tudo do que ela faz. Será que ela consegue ter o mesmo resultado? Mas completamente fria.
Exatamente. Às vezes ela tecnicamente é muito boa. Agora, o que faz essa conexão, né, é a capacidade que a pessoa tem de se posicionar. Né? Eu sei o que quero, então eu vou lá e me posiciono. O fato é que, às vezes, eu me posiciono de uma forma que constrange o outro. Né? Se não, às vezes, eu me posiciono de uma forma que me torna permissivo. O Dale Carnegie Course, que hoje é o principal treinamento da Dale Carnegie, ele trabalha 5 grandes competências. Como se posicionar. Né? Por exemplo, quando você vai ler na emenda do treinamento Dale Carnegie, vê que está lá autoconfiança. Ora, a gente sabe que todo mundo é autoconfiante. Aonde? Aonde você domina. Exatamente, eu estou aqui pensando, porque a autoconfiança também é um calcanharzinho de Aquiles, né? Porque às vezes a pessoa tem uma autoconfiança em algo que ela não domina nada. E essa pessoa é um perigo. Exatamente. Essa nem consegue aprender direito, né? Porque autoconfiança demais deixa você um pouco soberbo. Arrogante, né? E autoconfiança de menos, você passa a ser permissivo. Então, o que é essa competência, a autoconfiança? É a capacidade que você tem de posicionamento, de se perceber no ambiente que você está. Né? De você dominar as tuas emoções, dominar o ambiente. Outra grande competência que a Dale Carnegie é especialista é as relações interpessoais. Quando a gente fala em relações interpessoais, é entender que eu me relaciono com as pessoas e que toda ação que eu faço vai gerar uma reação na outra pessoa. Por isso que o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala de 30 princípios de relações humanas. Um deles, não critique, não condene, não se queixe. Como assim? Né? Quando eu estou criticando alguém, a outra pessoa ela vai reagir a mim, dependendo de como eu faço isso. Né? Ou quando eu estou elogiando, quando eu estou me interessando verdadeiramente. Então, quando a gente trabalha no programa Dale Carnegie as relações interpessoais, a gente trabalha a pessoa para que ela se relacione com as outras pessoas de uma forma genuína e que tenha um ganha-ganha. Uhum. Né? Porque você sente quando você está sendo manipulado. Né? Sim. E não é esse o propósito. Outra competência que a Dale Carnegie trabalha é a comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala muito mais na tua capacidade de ouvir o que está sendo dito do que você falar. Né? E ouvir, escutar, na verdade. Escutar para entender. É a famosa escutativa, né? Não está ali apenas de corpo presente, né? Exatamente. É uma escuta onde, ao mesmo tempo que eu estou te ouvindo, eu estou fazendo com que você fale mais. Para que eu entenda aonde você quer chegar e o teu posicionamento. Então, eu consigo gerar, sim, uma conexão. Isso através da fala, né, na oratória, porque a gente fala de fala, você tem fala corporal, né, a oratória. Dos dois modelos, você consegue identificar se a pessoa está, de fato, presente com você ou se a pessoa está ali fazendo cena, né? Está só ocupando o tempo dela e o seu, né? Exatamente. E as pessoas percebem isso, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa percebe que não foi ouvida quando o problema aconteceu. Quantas vezes nas empresas, mas eu já falei isso. Já foi falado. Ué, se já foi falado, o que houve? Né? Para quem eu falei? A pessoa estava me ouvindo? Nós estávamos realmente interagindo? Então, é entender, é trabalhar a sua comunicação de uma forma que você consiga gerar uma conexão nessa comunicação. E outro ponto que eu acho que foi o que me trouxe para Dale Carnegie. Isso eu quero saber mais ainda. Foi trabalhar a liderança a partir da pessoa. Quando você faz Como? Me explica agora. Quando você faz um curso, você vai fazer um curso de gestão de pessoas e liderança. Tá. Normalmente, da forma tradicional, tem um professor que fala sobre um conceito de liderança para 30, 40, 50 pessoas. Essas pessoas vão se adaptar a esse conceito. Certo. E não está errado, está tudo bem. Na Dale Carnegie, nós trabalhamos liderança a partir
de cada pessoa que está no treinamento. De cada indivíduo, a liderança é individualizada. Exatamente. Por quê? O líder de uma instituição financeira é totalmente diferente de uma comercial, no sentido de compra e venda. Por exemplo, numa distribuidora de alimentos. O líder ali, ele é diferente de um líder de supermercado. Você tem o operacional, você tem o tátil, você tem o estratégico, você tem áreas, né, que precisam ser desenvolvidas e elas vão ser vistas de outro modo, né? O operacional não dá para ser visto como estratégico, não bate. E outro fato é assim, ó, você já viu falar daquele excelente gestor de uma empresa? O cara lá era sensacional. Batia todas as metas, a equipe era conectada com ele. E aí ele recebeu uma proposta irrecusável de outra empresa. E ele vai para essa empresa. Lá ele não consegue entregar os mesmos resultados que ele entregava no anterior. Por quê? Porque ele é bom? Ele é ótimo. Teoricamente era a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O fato é que quando eu vou trabalhar minha liderança, independente de onde eu esteja, eu tenho que entender do meu posicionamento nesse ambiente. E aí eu preciso trabalhar a liderança de forma mais individualizada com cada pessoa da minha equipe. E aí você está me dizendo uma coisa que me chama muita atenção. A ambiência modifica tudo, né? Ela é quase 1000% da mudança de um ser humano. Do meu ponto de vista, Sim. se eu estiver errada, você fala, não, Aline, não é por aí. Mas eu acredito muito nisso, que a ambiência, ela vai mudar o seu estado. E ela vai fazer com que a sua liderança possa ser um tanto permissiva ou não. Exatamente. Né? E como eu estou nesse dia também. Né? Por isso que a outra competência trabalhada no treinamento Dale Carnegie é como você lida a sua pressão. Porque liderar numa empresa ou num ambiente que está tudo bem... É fácil. Isso é mamão com mel. Agora, vamos liderar numa empresa onde está com problema de gestão, está com turnover, está com desafios financeiros. Liderar nesse momento é muito desafiador. Por isso que eu falo, às vezes, tenho amigos que saem de um departamento, de uma empresa e vai empreender. E eu falo isso. E aí ele fala, né, vou fazer tudo diferente. Isso. E ele faz, né, querendo voltar. Faz. Aí tem um momento da paixão no empreendedorismo. Ótimo. Passa o momento da paixão, vem a realidade. E aí, é um casamento, né, Mirta? Como você lida a sua pressão? Como você é nesse ambiente? Como você é nesse momento? Então, hoje, olha só, Dale Carnegie começou com um treinamento de oratória para falar em público de 2 dias e terminou num programa que é o Dale Carnegie Course de 14 encontros. Uau! Porque ele foi percebendo no decorrer do andar do carruagem que as pessoas queriam mais. E que ninguém muda da noite para o dia. Ninguém né? muda da noite para o dia. E hoje, Dale Carnegie continua tendo um treinamento que é o High Impact Presentations, que é um treinamento de 2 dias, de como falar em público. Ele é específico para apresentações, para palestrante, que hoje, inclusive, é um treinamento referência no Brasil. Porém, ele tem também o Dale Carnegie Course, que eu falo assim que ele é o filé mignon dos treinamentos. Né? Ele é o nosso principal treinamento. Ele é o carro-chefe. Porque ele trabalha essas 5 competências, né? De uma forma muito didática. Ele trabalha essas 5 competências de uma forma progressiva. Como doses homeopáticas, né? Você não entra na absorção direta, vai aos poucos e com isso você tende a aprender mais rápido. Exatamente, né? Porque é como aprender a dirigir, né? São habilidades, né? Hoje o que te diferencia no mundo dos negócios são as habilidades. Conhecimento técnico, dependendo do tema e dependendo do assunto, você dá um Google, você tem uma informação técnica ali. Eu gosto de falar que a cultura você compra parte técnica, cursos, você absorve de vários meios. Agora, a cultura é intrínseca, não. Você traz a sua essência, que você precisa melhorar a sua essência, né? Mas ela já existe, não tem como. Tanto é que eu acredito muito que algumas pessoas nasceram para liderar, outras não. Sim.
Apesar de que a liderança é uma treinável. É treinável, né? A liderança é treinável. Eu lembro de mim, né? Minha história. Eu era funcionária pública de carreira, sou formada em educação física, fiz minha pós-graduação, continuei, porque o meu sonho também era dar aula na faculdade, era seguir uma carreira, né? E quando eu me deparei com uma equipe, me deparei com situações conflitantes que eu precisava de outras pessoas, eu percebia que não tinha como impor. Eu precisava conquistar aquelas pessoas para o meu jeito de pensar. Então, eu pensei, meu Deus, por onde eu começo? Foi quando surgiu o Dale Carnegie na minha vida. Apesar de que eu tinha ganho o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. Eu lembro do meu avô, ganhei esse livro. E era antigo, que tinha o Dale Carnegie, assim, uma foto bem antiga, Gente, na capa. Eu pensei, nossa, nada a ver, né? eu vou dar uma lidinha só. Nunca li. Eu nunca havia lido. Sim. Né? Hoje, depois, cabeceira. quando eu fui ver, eu pensei, nossa, ainda no primeiro momento, eu lembro que eu fiquei, nossa, mas será que eu vou fazer esse treinamento mesmo? Foi quando que eu, tomei a decisão, fiz. E foi um divisor de águas para mim. Né? É meio chavão falar, foi um divisor de águas na minha vida. Mas é real, né? Mas ele foi muito importante. Porque o Dale Carnegie, quando eu fiz, eu passei a entender que as coisas não dependem somente de mim. Dependem muito de como as pessoas me veem. Sim. E aí, como as pessoas me veem, eu preciso fazer com que elas me comprem. E como as pessoas me compram? No treinamento Dale Carnegie, a gente fala sobre as janelas da credibilidade. Legal isso, né? Janelas da credibilidade. As janelas da credibilidade. Rodrigo, quais são as suas janelas da credibilidade? Janelas da credibilidade. Vamos ver o que a Mirta vai contar. Quero saber. Na verdade, janelas da credibilidade, todos nós somos vistos pelas mesmas janelas da credibilidade. Dale Carnegie fala que o mundo nos vê por 4 janelas. O que eu faço, como eu faço, o que eu falo e como eu falo. Eu quero anotar isso. O que eu faço. O que eu faço, como eu faço, o que eu falo e como eu falo. Se eu tenho essas 4 janelas congruentes, a pessoa me compra. Porque muitas vezes eu não consegui vender meu negócio, não consegui vender minha ideia, porque talvez eu não falei de uma forma que a outra pessoa se conectasse. Alguma coisinha aqui, alguma coisa a persianinha estava fechada, né? Exatamente. Então, muitas vezes aquela pessoa fala assim, nossa, eu fiz tudo pelo cliente e ele não comprou meu produto. Né? Tudo o que você fez? Exatamente. Talvez você fez demais. Né? Eu ouvi uma coisa uma vez, porque durante muito tempo eu fui aquela empresária que apagava incêndio de todo mundo. Ai, Aline, preciso disso. Aline, ela resolvia. Aline, ela resolvia. Até que um consultor virou para mim e falou assim, olha, você é muito boa no que você faz, parabéns. Mas você está virando mestre em apagar incêndio. A hora que tiverem de dar um super projeto, não vão te procurar. Aquilo eu parei e falei, pô, mas eu resolvo tudo. Ele falou. Exatamente. E eu sempre falo para as pessoas também assim, ó, às vezes treinando gestor de empresa, falo, não, mas eu faço tudo, eu sempre ajudo. Até onde essa ajuda, ela é boa. Tá te beneficiando. Exatamente, ou não. Ou assim, você ajuda quem pediu? A pessoa pediu ajuda para ti? Ou você se meteu. Porque às vezes às vezes é importante deixar a pessoa, né, se bater um pouquinho no sentido assim, porque a aprendizagem ela acontece a maioria das vezes, mas na dor, no erro, né? Isso é outra coisa que eu aprendi, porque eu tinha mania até de me meter, né? Ou seja, fazia a minha e queria fazer o seu também. Via você ali, não, deixa que eu resolvo. Maldade, prestativa, né? Até demais, né? Aquela prestativa que chega a ser um pouco... que atrapalha o outro, né? Porque se a pessoa for permissiva, ela pode morrer de ódio de mim, mas ela não vai
me atacar Se posicionar. de volta, ela não vai se posicionar, não vai falar, Aline, deixa que eu resolvo do meu jeito. Sabe? Hoje em dia eu pergunto, precisa de alguma coisa? Não, tô bem. Então, se precisar, eu tô aqui. Se colocar ao lado. Né? Essa é a melhor forma, eu penso, né? E no Dale, a cada semana, a gente trabalha com o líder um mapa de relacionamento dele. Quando ele olha para o mapa, ele percebe assim, quem são as pessoas que se relacionam comigo, que me ajudam na minha responsabilidade dos nossos resultados. Nossa. Porque na minha empresa, a responsabilidade não é só do gerente, só do diretor, só do presidente. É de cada um. É de cada um. Mas cabe ao gerente, ao líder imediato, fazer essas provocações para que a pessoa se movimente em direção a isso. Sim. Uma pesquisa que a Dale Carnegie fez sobre engajamento fala sobre os 3 fatores de engajamento numa empresa. E foi engraçado porque essa pesquisa foi feita no mundo todo. E muitas vezes você pensa assim, em culturas diferentes o resultado será diferente. E não foi. E não foi. Os 3 fatores de engajamento são os mesmos no mundo todo. E aí você vê que a gente vai falar o quê? De pessoas. De pessoas, né? Um fator é orgulho na organização. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. É aquele famoso, a marca amorosa, né? Todo mundo tem amor pela marca, né? E por quê? Porque a marca se preocupa com o ambiente, se preocupa com a comunidade, se preocupa em devolver, se preocupa com questões sociais hoje, que é importante. Muito. Né? Outro fator de engajamento é confiança na liderança sênior. Eu não tenho contato com o conselho da empresa, com o presidente, com a diretoria, mas eu sei que eles levam a empresa para o melhor caminho. Sim, importantíssimo. E o principal fator de engajamento é confiança na liderança imediata. O meu gestor imediato se preocupa comigo, ele é conectado comigo, ele sabe quem eu sou, ele sabe os meus anseios profissionais e me apoia nisso. Então, eu vejo nessa empresa uma possibilidade de aqui crescer. Ele se sente seguro, né? Se sente seguro. Porque são 3 pontos de engajamento que você colocou que gera muita segurança. O orgulho de trabalhar ali, eu quero estar, faço parte, me sinto pertencente a isso. A confiança na liderança geral. Se você está num local que você ama trabalhar, ama a marca, você já, mesmo que subconsciente, você acaba respeitando essa liderança. Sim, né? Com certeza. E a liderança direta, mais ainda, porque é o seu contato direto, é a quem você deve as obrigações que você precisa entregar. Se você não confiar nessa pessoa... E se ela não me apoiar também, né, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então, muitas vezes você percebe que tem empresas que têm um turnover muito alto. Você vai identificar por quê. Tem algum desses fatores que não está alinhado. Eu saí da empresa, eu gostava do gerente, mas o processo lá não era bom. Ou a empresa era boa, mas o meu gerente não me entendia. Eu conheci uma empresa que eu fiquei um pouco abismada com o modo como o dono da empresa levava. E ele levava assim, tinha um turnover altíssimo. E quando eu vi, eu falei, gente, é muito alto, não faz sentido. Em 2 meses sai 3, 4, entram 2. Daqui a 4 meses sai mais. Eu falei, não faz sentido nenhum. Não, se a pessoa não pensa como eu, não fica. Aí eu parei, olhei, falei, fica sozinho então. Porque ninguém vai pensar igual a você. E aí, Aline, tem uma frase de Dale Carnegie que eu particularmente acho a mais importante. Dale Carnegie dizia assim, o que você quer na sua empresa? Profissional com habilidades de valor ou uma pessoa de valor com habilidades? Nossa, você é empresário. Agora é a hora que você volta, você repete o que ela falou, anota e bota na sua mesa, tá? Para você olhar todo dia e saber quem é que está dentro da
da sua empresa, que está ao seu lado, fazendo a sua empresa gerar resultado e crescer. E aí é responsabilidade do empresário treinar as habilidades. Eu falo para alguns empresários assim: você terceiriza a educação dos seus filhos? Partes, né? Você manda para a escola vai ensinar, ok. Né? Mas você terceiriza aquela cultura comprada, né? Exatamente. Agora, quando você vai falar de cultura numa empresa, né, você tem que conhecer o dono, o que ele pensa, como ele pensa, por que ele pensa assim. Aí eu vou colocar na minha casa, na minha empresa, um colaborador que pensa totalmente diferente de mim. Não está na sua cultura. Não está. Então, eu tenho que... Quais são os valores das pessoas? Ótimo, eu tenho no meu time pessoas de valores, valores que eu acredito, valores que eu dou, que é importante para mim. Ótimo. Estamos com os valores alinhados? Perfeito. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou treinar habilidades. Porque a habilidade, liderança, comunicação, relações humanas, tudo isso são habilidades. Habilidades são treináveis. Né? Menos então, o caráter, vezes, né? menos o caráter. Então, às vezes, o empresário tem lá na empresa dele uma Ferrari, mas ele não tem um motorista que leva essa Ferrari de 0 a 3 segundos, né? E a 100 quilômetros. Só está acostumado a pisar motorzinho de Fusca. Exatamente. Então, é responsabilidade do empresário, do gestor, olhar para a equipe dele e entender quais são as habilidades que cada um precisa desenvolver para que eu consiga desempenhar um melhor resultado no meu negócio. Né? E aí, quando o empresário vai fazer isso, ele tem que olhar para ele e pensar assim: como é que estou com as janelas da credibilidade? Porque tem muita gente que fala muito bem, mas não executa, mas né? na hora de executar não acontece. Então, não adianta só eu ter um discurso bonito, falar muito bem sobre liderança, sobre relacionamento, se na hora de eu ir para alguma front, coisa trava. Exatamente, trava. Né? Como eu falo assim, quem trabalha muito na área comercial, né? As pessoas falam assim: eu sou muito bom vendedor. Mas por quê? Porque eu falo bastante. Bom, não é se só você isso, fala bastante, você ouve bem. Né? Ou aquela pessoa assim: eu sei tudo de liderança. Ótimo. Então, lidere, como é que estão os seus resultados com o seu liderado? Sim. E aí vem outro desafio, que às vezes você liderar aquela pessoa que está lá trabalhando porque ela precisa daquele salário, também é fácil. Agora, influenciar a pessoa, vender a sua ideia, porque liderar não é só comandar, dizer o que precisa ser feito. Mirta? Não. Liderar é as pessoas quererem estar com você. Eu vejo isso porque eu sou instrutora da Confia Dale. de olhos fechados, Exatamente. Né? Deixa eu mergulhar com a mãozinha amarrada que eu sei que você vai estar do meu lado. Eu sei que você vai estar do meu lado. Eu falo isso porque eu sou instrutora da Dale já fazem 16 anos. Vou completar 17 anos esse mês. Uau! Dia 23. E eu vejo que o maior desafio nosso é liderar o nosso cliente. Sim. É mostrar para ele que o que nós temos é um processo que vai ajudar ele a ter um resultado efetivo. De fato, vai gerar o benefício real para ele, né? Exatamente, um benefício real. E isso é bom porque o que a Dale tem também? Nós temos um projeto de retorno operacional de investimento. Quando a pessoa vem para o treinamento Dale Carnegie, ela, paralelo a todo o programa de desenvolvimento, ela vai olhar e dizer assim: se eu melhorar minha comunicação, o que isso vai impactar no meu fluxo de caixa? Se eu melhorar minhas relações humanas, o que isso impacta no meu fluxo de caixa? Nossa, só de não ter tanta demissão, assim, de não ter tanto custo, né? Nessa entrada e saída de equipe. Exatamente. Porque um treinamento, quando você faz um treinamento de relações humanas, de comunicação, ele precisa gerar um resultado numérico para você. Não basta só, eu aprendi, eu conheci e foi muito bom. Tem Agora que ter algo a mais. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber de desafios e soluções para o Rio de Janeiro. Porque o nosso podcast fala diretamente para os empresários
cariocas, tá? Então eu preciso saber como é que você vê o Rio de Janeiro, a Dale Carnegie dentro do Rio de Janeiro, e como que a Dale Carnegie pode ajudar esses empresários a saírem do desafio de não saber se comportar diante de uma equipe ou mesmo diante de um desafio enorme na sua empresa. Ótimo. Uma boa pergunta. Você sabe que eu nunca imaginei morar no Rio de Janeiro. Você é uma gaúcha que roda o país todo, né? Eu sou uma catarinense, né? Eu sou catarinense. A pessoa já errou, não é gaúcha, catarinense, mas quase. eu sou sulista, né? Sou sulista. Ela me tirou agora da... eu rodo o Brasil inteiro, né? O ano passado, quando eu aceitei o desafio de vir para o Rio de Janeiro, alguns colegas, né, falaram para mim, nossa, o Rio de Janeiro, né? Eu falei, gente, eu passo férias, né? Agora eu vou morar onde eu passo férias. Quando eu vim para cá... É que a gente fala, né? Eu moro onde você passa férias. Exatamente. Então, eu vim para cá eu fiz sabe aquele reconhecimento de terreno, né? Porque a Dale Carnegie aqui, ela existe já há 60 anos. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Ela existe há 60 anos. Uau! Né? E ela teve o seu período de auge aqui no Rio de Janeiro. Teve pessoas maravilhosas que trabalharam aqui antes, né? Com a pandemia, aconteceu que a Dale Carnegie ficou focada somente nas contas globais. Então, é muito fácil quando você pega uma empresa americana, uma holandesa, uma francesa que está instalada aqui, eles compram o treinamento Dale Carnegie, né? Mas eu abracei um outro projeto. Eu abracei o projeto que eu vivi. Porque quando eu estava como gerente de um departamento, de um órgão público, eu me vi com os mesmos desafios que todo pequeno, médio empreendedor tem. E de mãos atadas. E de mãos atadas. Porque o empreendedor, ele precisa vender ideias, ele precisa influenciar pessoas. Então, por que só aquele executivo de uma grande multinacional tem essa ferramenta, tem acesso a isso? Por que não ofertar, né? Então, hoje, quando você busca no Brasil treinamentos de alta performance, todo mundo olha para o Instagram e vê lá são coaches bons, né? Mas eles te entregam isso aqui, uma coisa pouca perto daquilo que você pode receber, né? Até porque um treinamento de imersão, ele vai te dar um impacto emocional. É absurdo. Como um porre. É. Você, né, levou aquela pancada, passa uma semana, 2, ótimo, já voltei ao normal. Não. O programa Dale Carnegie, aqui no Rio de Janeiro, eu estou trabalhando muito focada no Dale Carnegie Course, que é o nosso principal programa, com as 5 grandes competências que todo executivo, todo empreendedor, todo profissional liberal precisa conhecer. Isso vai do MEI à limitada, não importa. Vai do MEI à limitada. Por quê? O que te torna diferente? As tuas competências, as tuas habilidades. Então, às vezes, tem aquele profissional liberal que tem muito conhecimento, mas ele não engata, sabe? Ele não deslancha. Ele fica ano após ano e, às vezes, eu vejo assim, a pessoa fala assim, eu vou fazer mais uma pós. É sensacional, tem que ter, é importantíssimo. Agora, o que é que vai te ajudar? O que é que vai agregar isso, né? Então, o programa Dale Carnegie Course ajuda o empreendedor, o empresário a sair da teoria, colocar a mão na massa. E o que é mais importante é que, ao mesmo tempo que você faz o treinamento, você tem todo o processo em tempo real. Porque você sai do treinamento, você vai ter que voltar lá para sua empresa e pôr em prática. Colocar em prática. E aí o trainer vai te ajudar. Vai olhar para você, vai estar te apoiando nessa. Então o resultado vem. Né? Porque muitas pessoas... Dale Carnegie é muito conhecida pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas o que o livro é? Teoria. Uhum. O livro tem 30 princípios e lá tem princípios, como que a pessoa conseguiu fazer isso, como que ela vendeu uma ideia, como que ela influenciou as pessoas. Tá, como é que eu faço na minha realidade isso? Você falou tudo, na sua realidade, né? Porque você tem... Várias coisas mudam. Cultura do local muda.
a gente vai brincar, mas desde o clima até a cultura, né? Como as pessoas se posicionam dentro da sua empresa. Então, tudo isso vai mexer. É como se fosse um caldeirãozinho, né? Exatamente. Você tem que colocar tanta coisa ali dentro para que a pessoa possa enxergar de fato que ela pode ter resultados e fazer diferente, né? E que cada ambiente é um ambiente. E o bacana do Dale é que lá tem 20, 30 pessoas de ambientes diferentes com desafios iguais. Porque onde está o desafio? Está na pessoa. Os desafios... eu preciso de mais dinheiro. Vai lá no banco, faz um empréstimo. Mas convença o gerente que você tem crédito. Que você precisa de fato daquilo. Isso. E faça esse dinheiro na tua empresa se multiplicar. Quem é que faz isso? São as pessoas. Então, você tem que estar confiante para influenciar. Você tem que ser bom em relações humanas para convencer. Né? Você tem que ser bom em comunicação. Aí volta, janelas da credibilidade. Eu conheço pessoas que têm muita teoria. Que você conversa, uau, mas vai empreender. Aí, quando for empreender, se depara com a realidade. Eu tenho muita teoria. Como é que eu faço agora para sair do teórico e ir para a prática? É que na teoria tudo é lindo, né? Você olha um livro, tá perfeito. Até pode aparecer um erro ou outro, mas os erros não são tão grotescos assim. Quando você vai para a realidade, você se desafia com outras pessoas. E a gente vai de novo para as pessoas. E outra coisa bacana é que nesse grupo que a gente forma para os treinamentos Dale Carnegie, o que acontece? Às vezes tem um advogado que ele está lá com um desafio e aí ele ouve um dentista. Um feed-forward quase, né? Exatamente. Aí o outro profissional fala como ele fez na empresa dele. Aí o cara, poxa, eu posso fazer também. Isso é maravilhoso. Eu participei de uma sessão de feed-forward com alguns empresários e você coloca, né, qual é o teu desafio ali. E ninguém tá para te dar um feedback, ninguém tá para apoiar, apontar nada. E sim para trazer solução com outros olhares. E tem coisas que você olha e fala, gente, estava aqui na minha frente, eu não vi. Aí vem alguém de fora que não está dentro da sua organização, não está dentro do seu pensamento. Imagine, o treinamento Dale Carnegie trabalha com 30 princípios de relações humanas e 30 princípios de controle emocional. Estresse. 30 pessoas no grupo vivenciando esses princípios. Você tem 20 ou 30 maneiras diferentes de vivenciar esses princípios na tua realidade. Maravilhoso. É uma escola que se constrói resultados na prática. E também trazendo a experiência de cada um, né? Porque eu tenho o meu conteúdo de vida profissional, você tem o seu, mas quando você senta à mesa com várias outras pessoas, todas elas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua história de vida, e não só profissional como pessoal, como isso pode mudar na mesa, né? Quais são as orientações que vão surgir nesses feed-forwards que acontecem? Eu acho que é maravilhoso. E o bom é que nada é subjetivo, né? Não. É real. É real. Faça isso, vai dar esse resultado. Se você fizer assim, pode ser que funcione desse modo. E aí vai andando. Eu lembro que eu tive um participante na turma, quando eu morava em Goiânia, e ele falou assim, bom, vamos fazer de conta. Eu falei, não podemos fazer de conta. Nós estamos num treinamento real. Eu quero que você me diga, né, como realmente é. Porque o que acontece quando, às vezes, você vai para um treinamento de imersão, as coisas vêm muito rápido na sua cabeça. Então, você não consegue pensar de forma clara o que realmente você precisa. Você sabe que você falando isso, eu venho fazendo alguns treinamentos e teve um que eu fiz em São Paulo com o Conrado Adolfo, que eu gosto muito da parte dele de gestão de pessoas e empresarial, né? E essa história do vamos fazer de conta, teve uma pessoa que falou, ele vai ensinar, a gente vê como faz aqui. Aí ele brincou e falou, não, todo mundo agora com o celular na mão, vocês vão ligar agora para o cliente de vocês. A empresa de vocês é real, não é verdadeira? Então real, não tem real. Esse joguinho para depois. Sábado, 5 da tarde, a gente ligando para o cliente 5 da tarde, sábado. Então valeu muito a pena, porque é isso, é o jogo real. É jogo real. Eu vejo muitos teóricos da liderança, né? Teóricos da liderança falando sobre liderança, mas lideram pessoas que estão ali subordinadas. É uma coisa. É muito fácil. Liderar pessoas que querem ser lideradas. Eu lidero
pessoas, eu influencio pessoas. Porque liderar é isso, você tem que influenciar as pessoas, né? Então, esse é o desafio, quando às vezes você encontra um empresário que fala assim, poxa, a minha equipe, né, poderia fazer mais. A minha equipe... E o que ele faz também pela equipe, né? Porque às vezes é via de mão dupla, né, Mirtha? Exatamente. A equipe pode fazer mais, desde que você também veja o que você pode fazer para estimular a tua equipe. Porque o que você confia a equipe? Eu sei porque eu posso dizer isso de boca cheia, porque eu já fui essa pessoa de não delegar. Não delegava. Eu tinha pânico de delegar. Falava, ai, se não fizer... Mudei, tá, gente? Mudei muito. Né, Jessie? Delegação é confiança. É confiança. Mas aí eu aprendi uma palavrinha que eu passei. Hoje eu delego e não delargo. Né? Eu não vou largar. Na DEIO a gente fala muito sobre delegar, supervisionar e acompanhar. É um processo. Então, é um processo. A pessoa está preparada para a tarefa? Para aquele próximo nível, né? Ele está preparado? Se sim, como eu preparei? Eu sou responsável pela minha equipe. Sim. Então, quando você delega, primeiro você avalia se é a pessoa certa, se ela tem as competências, as habilidades para o cargo, para a função. Ok, ela tem. Você faz um acordo com ela. Você mostra para ela a possibilidade e aí você delega. Delegou, acompanhe. Mas acompanhe de longe, deixa ela fazer do seu jeito. Deixa ela fazer, exatamente. Né? Supervisione. Terminou a tarefa, avalie junto com ela. Por que nisso tudo os princípios de relações humanas são importantes? Porque está no como eu faço. De novo, a gente volta nas janelas da credibilidade. Walk to talk. Exatamente. Está no como eu faço. É isso. E agora me diz uma coisa, o que você vê da tendência da nova liderança no Rio de Janeiro? Vocês vêm aplicando o método Dale Carnegie, você está vendo diferença no teu grupo, né? Em quem você aplica, que não adianta falar do todo, né? Precisa aplicar, ver quem está aplicando. Então, quem vem recebendo o método Dale Carnegie, você está vendo os resultados, vem crescendo? Como é que está isso? Que boa essa tua pergunta, porque as pessoas me perguntam como é entregar o treinamento no Rio de Janeiro. O carioca é maravilhoso, né? O carioca, ele é flexível, né? O carioca, ele tá mais aberto. Ele é disposto, né? Ele tá mais aberto, assim. Não que outros não estejam, mas eu já trabalhei em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Goiânia. Cada lugar é diferente, né? Quando a pessoa quer, ela tem muito resultado. Então, aqui, a experiência que eu tive até agora aqui no Rio de Janeiro foi sensacional, porque eu tive pessoas que... Teve uma executiva que entrou na turma, quando ela entrou, ela estava com síndrome de burnout. Pensei, nossa, vai desistir. Não. Na verdade, ajudou, né? Ajudou, o processo dela. Sabe? Ela terminou o treinamento e disse, nossa, Mirtha, ficou mais claro para mim algumas coisas. Claro que são vários fatores, né? Mas o que acontece? O carioca, ele é disposto, né? Então, eu acredito que o Dale Carnegie, aqui no Rio de Janeiro, existem muitas oportunidades, tanto para Dale Carnegie e como para esse novo empreendedor, ou empreendedor, o pequeno, médio empresário, que quer conhecer algo que pode fazer a diferença, né? Dale Carnegie pode ajudar. Então, você consegue agora dar alguma dica para o empresário em casa, ou aquele estudante, ou aquela pessoa que pretende empreender, alguma coisa que ele possa fazer para ele tentar se reconhecer e falar, preciso de algo como Dale Carnegie? Consegue dar alguma dica? Eu consigo. Olha, para quem está nos ouvindo, imagine, sente uns minutos no seu dia e desenhe o seu mapa de relacionamento. Vou anotar. A quem você se reporta? Quem se reporta a você? Quem são? Liste aí 5 amigos que podem falar do teu negócio. Liste alguns fornecedores e clientes ou futuros clientes. Quando você desenha o teu mapa de relacionamento, faça-se a seguinte pergunta. Como essas pessoas me veem? O que você espera e como você
gostaria que esse relacionamento fosse? Essas pessoas falam de você para outras pessoas? Se sim, o que você pode fazer mais? Se não, o que você pode fazer de diferente? Dale Carnegie pode te ajudar, porque nós trabalhamos com 30 princípios de relações humanas. Eu sempre digo que esses princípios são leis de relacionamento. Se eu me relaciono com você de uma forma, você vai reagir a mim. Então, eu lembro que quando eu conheci o Dale Carnegie, o primeiro princípio que eu arrepiei foi o não critique, não condene e não se queixe. E eu pensava, como assim? Você, no mínimo, estava sendo uma reclamona, né? Como assim? Como é que eu não vou criticar a pessoa que faz algo errado? Porque a gente logo se arrepia com o que a gente tá ali. Exatamente. Então eu pensei, como? Quando eu fiz o treinamento do Dale Carnegie, eu fui entender como é que era o meu posicionamento, como é que era que as pessoas me viam. Elas me viam como uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, reclamona, né? Eu até nem era muito reclamona, mas eu era rígida, inflexível. Eu criticava tudo. Se tudo não fosse do jeito que eu queria, eu acabava criticando. Então, quando Podia eu até entendi, estar certo, né? Mas não era o seu podia até estar certo. certo. Então, quando eu entendi que não critique é silenciar a mente, olhar para outra pessoa e entender o porquê ela fez daquele jeito, o que levou ela a fazer aquilo. E aí, nós trabalhamos os princípios de relações humanas como um processo. Primeiro, eu não critico. Depois, eu olho o que a pessoa faz bem. Aí, eu elogio as qualidades que ela tem. Isso é tão fantástico, né? Porque eu falo que não existe um profissional ruim. Ele pode estar no local errado. Ou ele pode não estar sendo estimulado de uma forma correta. Sim. Eu vivenciei essa questão, eu produzi cinema durante alguns anos e me deram um assistente de produção. Aquela pessoa que você não pediu, mas deram a você. Então era filho de alguém que tinha que botar para ocupar espaço. Ok. Gente, eu não podia pedir um fósforo pro rapaz, porque ele não me entregava nada nunca em tempo algum. Até que eu falei, gente, por favor. Falei com ele, o que você gosta? E eu vi ele com câmera o dia inteiro, pra cima e pra baixo. Falei, gente, você adora, né? Ele falou, adoro. Falei, vem comigo. Departamento de câmera. Vamos lá, departamento de fotografia. Vira estilo, porque tem que fazer alguma coisa. Hoje ele tá fora do país, é um senhor fotógrafo. Então eu pensei, gente, a melhor coisa que eu fiz não foi berrar, pegar o garoto, tacar na parede, ou mesmo tirar do filme. Foi ter colocado ele no departamento para qual ele nasceu. Uhum. Sabe? E o menino brilhou. Eu vivi isso no órgão público. Olha. Né? Eu precisava liderar pessoas que eram concursadas. Nossa. E que eu escutei de pessoas assim, eu sou concursada. Quando chegar o horário, eu vou embora. Ah, é o famoso... Trabalho pelos meus 30. É, né? Eu já escutei isso. De cabide aqui, né? E tem muito funcionário público, assim, ó, dedicadíssimo, exemplar, que vai lá e faz, sabe? Mas, às vezes, ele precisa de um líder, né? De um gestor que tenha esse olhar e que busque esse desempenho. Que estimule isso aí, que estimule. Né? Mirta, eu quero que você deixe uma frase, alguma coisa para as pessoas que estão começando, deixar claro todo esse processo que você colocou para a gente aqui. Muito obrigada, que foi maravilhoso. Mas deixar uma chamada, mas uma chamada mesmo, para quem acha que estudar é besteira, para quem acha que se melhorar não precisa tanto, e até para quem acha que só fazer MBA ou pós, etc., vai mudar o rumo da empresa. E não é por aí, né? Não é. Verdade. Bom, quando a gente olha para a nossa vida e a gente olha para o potencial que a gente tem, muitas vezes a gente se vê, né, com um potencial enorme e não sabe como fazer para chegar lá, né? Por mais conhecimento técnico que você tenha, isso é essencial, é fundamental, mas trabalhe as suas habilidades. Dale Carnegie tem uma frase que diz assim: se você não está trabalhando para se tornar a pessoa que você quer ser, automaticamente você está se tornando a pessoa que você não quer ser.
Então, a gente vai terminar o nosso podcast, o Pod Rio Business, com essa frase de Dale Carnegie, através da instrutora Mirtha Zucco. Mirtha Zucco. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu adorei, dá vontade de ficar aqui e aprender tudo. Já quero eu fazer o treinamento do Dale Carnegie, ponto. Eu também, a Jéssica tá ali, eu também. Dia 20 eu vou fazer uma demonstrativa do treinamento aqui no centro. Olha, Vou convidar 20 vocês. de agosto. É só olhar no site www.dalecarnegie.com. Inclusive, para quem é empreendedor, nesse site www.dalecarnegie.com tem a parte de pesquisas. Lá tem pesquisas que a Dale Carnegie faz constantemente sobre vários temas. Pode baixar lá. Excelente. Tá? Livre para todo mundo. Então, para você ficar atento, autoconfiança, relações interpessoais, comunicação, liderança a partir da pessoa e como você lida sob pressão. Isso são apenas 5, né? Que você vai poder absorver tendo conhecimento numa organização dessa como a Dale Carnegie. Aline Gal, eu agradeço muito, mais uma vez, a sua participação aqui no nosso podcast Pod Rio Business, onde falamos para pequenos e médios empreendedores com pessoas fantásticas que conhecem, sim, de empreendedorismo e liderança aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje nós trouxemos uma que conhece o mundo afora. Mirtha, muito obrigada. Foi um prazer. E para você que acabou de chegar, vai lá. Sininho, bate palma. Aqui tem que bater palma, brincadeira. Mas segue a gente na rede Pod Rio Oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube. E tem o Spotify. Eu, se fosse você, eu não perderia não, porque vai sentar nessa bancada muita gente fera. E você só vai aproveitar. Até a próxima.